Voltamos aqui com Rocha Maia, diretamente de Rio das Ostras. E agora uma curiosidade minha. Vendo seus quadros, suas obras, a gente percebe que há predominância de negros. E por que isso? E tem um quadro também que você se autorretrata no Evolução e Relatividade. Professor Rocha Maia. Queria que você explicasse para a gente o porquê. Muito obrigado. Essa pergunta tem sido feita várias vezes, porque as pessoas ficam curiosas com os personagens. Eu utilizo muito. Eu não digo que é uma, vamos dizer assim, obrigação representar todos os meus personagens com a tinta preta. Algumas pessoas até fazem essa alusão à raça e até elogiam, porque vem nisso uma expressão, vamos dizer assim, de não racismo, sei lá, alguma coisa assim. Eu tenho uma certa dificuldade em explicar, porque são tão intrincados os fatores que levaram à opção de dar à figura humana nas minhas telas o pigmento, né, preto, da tinta preta, que eu às vezes respondo com pergunta. Eu digo assim, e por que não? Né? Que a pessoa, mas por que você pinta todos os seus personagens todos pretinhos? Eu digo, e por que não? Então, se a pessoa me disser por que eu não devo pintar, eu talvez possa responder. Mas é simples. Numa observação, não da luz, porque na luz é o inverso do que eu vou dizer. Na luz você tem sombra, onde existe a ausência, né, de cores, e quando você tem a luz, você tem a presença de todas as cores. Já no pigmento é o inverso. Quando você tem a tinta branca significa a ausência de todos os pigmentos. E a tinta preta significa a presença de todos os pigmentos. Então, lógico, se eu quiser representar que existe uma pessoa de, vamos dizer, pele morena, pele branca, pele vermelha, pele amarela, eu vou ter que buscar uma forma de pigmento que dê essa representação. E já fiz uso disso, portanto, eu digo, não me sinto obrigado a ter sempre que representar os meus personagens com a tinta preta. Mas eu optei porque a tinta preta é isso, quer dizer, a presença de todos os pigmentos. E aí você vai perceber em alguns quadros que tem uma mulher com a pigmentação da tinta preta no seu corpo e, no entanto, o cabelo às vezes é louro ou é ruivo, né? Então não existe uma intenção exata de representar a raça negra em todos os meus personagens. Existe a intenção de representar, assim, todos os seres humanos representados nessa forma de unir a todos num pigmento único. E no quadro que você fez referência, é mais do que nunca, então, uma história vivida por mim mesmo numa sala de aula. Aquele quadro está expressando um momento que eu, quando fui professor em curso noturno, tinha que diariamente contornar. Se a pessoa observar o relógio que está na parede, ele está dando mais ou menos, acho que 10 para as 10 da noite. As janelas já mostram tudo escuro fora da sala, né? Então, à noite já. E nesse horário é dificílimo o professor conseguir, na faculdade noturna, segurar aluno dentro de sala. Os que ficam, às vezes, estão cochilando, estão com sono, porque passaram o dia trabalhando, ou acordaram muito cedo, e estão desesperados porque ainda tem que pegar a condução, tem que ainda ir buscar o ônibus, o metrô, para poder chegar em casa, que ainda leva não sei quanto tempo, a insegurança que às vezes gera isso tudo. Aí, naquela tela eu estou representando alguns personagens que foram meus alunos. Tanto que quando eu expus esse quadro pela primeira vez, e eu fiz isso na faculdade onde eu dava aula, muitos alunos de turmas diferentes me procuraram e diziam: professor, o senhor fez a nossa turma, né? Eu vi lá o senhor. Eu levo para a tela, em algumas situações, também figuras com a representação, como eu fiz na série portuguesa, em que foi necessário para, vamos dizer, fazer uma representação de azulejaria portuguesa, que foi essa a intenção,
né, uma imitação da azulejaria portuguesa, da representação de personagens também com características europeias. Então eu fui buscar pigmentação nessa pintura de peles mais claras, mais brancas, mais europeias. Agora, para um leigo, você até contou no primeiro bloco que já fez uma experiência de estar atrás, vendo os visitantes numa exposição, olharem as suas obras e as percepções, né, de cada um. Você acredita que as suas obras, pelo que eu pude perceber, também tem muitos detalhes, muitas ações juntas, como Balança Mas Não Cai, né, o prédio. Então a pessoa tem que estar bem atenta, prestar muita atenção nos detalhes. É porque nós, naifs, somos detalhistas, não somos perfeccionistas. Nós não nos importamos com a perfeição, até mesmo porque a falta do domínio técnico para a produção da perfeição, do realismo, nos falta, né? Nos impõe essa limitação. Já para uma, vamos dizer assim, riqueza, né, da expressão, da comunicação, da história, do ambiente, do momento, enfim, dar a essa linguagem um aquecimento emocional é necessário detalhes. E aí então começa, como nesses quadros que você fez referência, o Balança Mas Não Cai, que está em Portugal, numa galeria, a Galeria Colorido. Esse quadro ele mostra como seria se nós, de repente, diante de um prédio, como muitos milhares de prédios existem, nós tirássemos de uma hora para outra aquela cortina de fachada, removêssemos, né, as paredes e deixássemos escancarada a intimidade de cada apartamento das pessoas que ali vivem. E aí eu fui compondo pelas minhas lembranças de vida, quando tive a infelicidade, vamos dizer assim, entre aspas, de ter que morar em apartamento, que não aparta nada, a gente sabe, né? De ter que ficar ouvindo e percebendo por sons ou por, enfim, até odores, etc., as condições de como seria a vida dentro dos vizinhos, casa dos vizinhos. Em relação a um outro que eu pintei, que também está lá em Portugal, é o CPMF, Carioca Pobre, Medicina Falida, CPMF. Esse foi, na época, uma crítica a uma tentativa do governo de restabelecer a cobrança da taxa, né, da CPMF, dizendo que aquele recurso se destinava a resolver os problemas da saúde no Brasil. Quer dizer, estamos agora novamente tendo esse assunto voltando à baila, essas manifestações têm como um dos alvos de reclamação do povo as condições como a saúde é ofertada, a saúde pública é oferecida. E aí eu percebi, poxa, esse quadro ainda continua atual, né? E ele mostra então também em vários momentos a minha crítica, às vezes ela é um pouco mordaz, ela é um pouco, vamos dizer, satírica, como as pessoas têm, por exemplo, nos hospitais públicos as enfermarias. E no meu quadro a enfermaria chama-se Infernaria, né? E está logo ao lado da capela para receber o corpo dos que falecem no hospital e ficam lá sendo velados. Isso tudo também nessa mesma proposta de tirar a fachada do hospital e desnudar essa relação onde algumas figuras que lá estão expostas no quadro dizem muito às pessoas que passam por aquela situação de ter que ter fila ou de ter um desespero e quando chega no hospital, greve. Então os médicos, o corpo médico está em greve. E como é que ela faz? E os grandes eventos que acontecerão no Rio de Janeiro, como Copa do Mundo, Olimpíadas e até as manifestações que ocorreram no Brasil mês passado, né? Eu queria saber se já te inspiram a retratar em forma de arte? É interessante que às vezes as pessoas me falam isso. Ah, você tem que aproveitar, vai vir a Copa do Mundo, faz muita coisa de futebol que é para vender. O outro, vai vir a Olimpíada, faz alguma coisa aí de esporte que é para poder vender.
realmente, eu acho que tem que me tocar, tem que ser alguma coisa que me diga a alma o sentido de pegar uma tela e transformar isso numa história. Pode ser que ainda venha a acontecer de pintar alguma coisa relacionada, como eu já fiz em outros momentos, a futebol, né? Ou expressar alguma coisa sobre a Olimpíada. E até essas manifestações que já estão acontecendo já começam a me tocar, já começam a me empolgar em mostrar alguma coisa. Mas ainda não parti para essa visão. Tá? Eu estou ainda na visão muito de estou chegando a Rio das Ostras, vim buscar tranquilidade, paz, vida boa. Tem também numa área naif de pintura que eu diria bastante voltada para a venda, uma coisa que eu acho condenável. É aquela pinturinha para turista, que você chega em Salvador e todo mundo que você olha tem um quadrinho para oferecer que parece que foi o mesmo pintor que repetiu, né? Você chega na Paraíba, você olha os quadros e de repente tem aquela pinturinha que todo mundo faz repetindo, porque é para turista, é coisa para turista. Não sei se eu vou até ser obrigado um dia para sobreviver, ter que cair nisso, porque o brasileiro consome artesanato. Às vezes até um artesanato mal feito, barato, sem gosto. Mas o brasileiro não tem assim uma cultura de consumo de arte. É uma coisa que se pode até fazer um levantamento e perguntar, e eu acho que a estatística não vai ficar muito longe da minha visão. Quantas vezes por ano, quando você pensou em dar de presente a alguém que você gosta, que você preza, que você lembrou, vou dar um quadro de pintura ou uma escultura? Não, você talvez dê uma lembrancinha, às vezes você vai dar dentro das suas condições e limites de orçamento, alguma coisa que você pode comprar, ou simplesmente vai mandar flores, vai mandar um cartão, mas não vai pensar em dizer assim, não, eu vou primeiro ver se eu posso comprar uma bela peça de arte para ofertar, né? Casamento tem uns montes, né? Ainda é uma coisa que ainda não deixou de ser, vamos dizer assim, praticada. E as pessoas presenteiam. Só que quantas pessoas às vezes lembram, não, vou dar um quadro de presente para a família ter na sua sala, para enfeitar o quarto, para enfeitar a cozinha, que seja. Não, você vê que as pessoas deixam isso assim quase que o último dos últimos itens. E isso dificulta muito, portanto, no Brasil, a vida do artista plástico tirar com dignidade o seu sustento. Então ele, entre aspas, não querendo assim, carimbar, mas ele se prostitui de alguma forma num certo momento, porque pelo desespero de ter que viver, ele começa a aceitar fazer qualquer coisa. Acho que eu não sei se vou viver tanto para ver no Brasil esse crescimento, esse surgimento dessa alternativa, mas estimo que para minha filha, pelo menos, que está agora com 21 anos, ela venha viver num país que a arte seja consumida de forma normal, natural, como se vê em países mais evoluídos. Rocha Maia agora vai explicar para a gente o seu último trabalho, que vai retratar a história dele de Brasília até o Rio de Janeiro. Pode contar um pouquinho, Rocha Maia? É lógico. A tela, ela tem início assim. Eu primeiro faço o fundo, estabeleço sobre esse fundo uma linha de como se fossem capítulos a serem depois detalhados. Então aqui está apenas feito o fundo e preparada a história em 8,40 metros de tela, que tem 50 centímetros de altura. E aí vamos mostrar várias passagens, desde quando se sai de Brasília, passa-se por Minas Gerais até chegar ao Rio de Janeiro. O detalhamento vai sair de forma espontânea também, quer dizer, essa história, se alguém quiser fazer essa viagem, vai ver que essa paisagem não é exatamente a que está aqui, porque ela não foi feita com base em fotografias e imagens, mas apenas em memória.
Então ela tem ícones de referência que quando se chega em Brasília vai se ver a esplanada dos ministérios, vai se conhecer a parte central do plano piloto, a parte histórica, né, da cidade, que é histórica porque já tem 50 anos Brasília, né? E depois nós vamos entrar numa visão do Brasil interior, da estrada, percorrendo Minas Gerais, e como tem Minas Gerais para se vir de lá para cá, né? É um estado muito grande, e até chegar ao Rio de Janeiro, onde eu no final aqui escolhi um dos ícones presentes, é o Pão de Açúcar, né? Quer dizer, é uma referência ao Rio de Janeiro que ninguém tem dúvida de que estaríamos chegando ao Rio. Agora, ela é uma técnica com base em spray, tinta de spray. Depois eu aplico uma camadazinha de tinta a óleo para fazer as estradas, o fundo, vamos dizer assim, de onde vão estar prédios, etc. E no final eu utilizo uma tinta relevo para fazer os personagens, os bonequinhos, que são uma das características que minha pintura vem adquirindo, porque num certo momento, uma senhora que é muito amiga minha e que organiza salões de arte no Rio Grande do Sul, ela fez um desafio. Ela queria ver de que maneira nós poderíamos tentar inserir na pintura a leitura dos deficientes visuais. E eu percebi que a tinta relevo, ela deixa no quadro uma condição de plasticidade que a pessoa pode passar a mão e perceber, então, as diferenças de alto relevo, de textura, né? É óbvio que teria que existir um texto em braille, e essa experiência foi feita num salão lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, onde ao lado dos quadros daquele salão, todos os artistas davam a explicação temática, né? E aí a leitura em braille favorecia para que o deficiente visual depois, de forma tátil, conseguisse perceber a imagem, enfim, a disposição, a composição do quadro. Essa série, ela teve início exatamente como vocês viram lá naquela tela de 8,40 metros. Ela também tinha 8,40 metros, foi dividida nesses tamanhos, e cada capítulo da história que se pretende contar está numa dessas telas sendo narrado. Aqui ela já está finalizada, só faltando, como nesses aqui já tem a moldura para ir para uma exposição. Na exposição eles vão ser colocados lado a lado, formando uma sequência de imagens que fazem como se fosse um filme, né? Aqueles quadrinhos, e saindo do primeiro momento do que se narra até chegar ao final. Aqui temos dois quadros que se juntam, mas ali já se percebe naquela praia que juntam. E aqui então estaria Macaé e lá já Rio das Ostras, né? Uma visão minha, uma visão muito própria, não tem nenhuma obrigação de ser exatamente como se vê numa fotografia, na realidade de Macaé ou de Rio das Ostras. A maior parte das suas pinturas são assim, para ter essa releitura, né? Certo. Isso, nesse momento sim, nesse momento eu tenho feito a utilização constante dessa tinta, né? E até eu tenho usado tanto ao longo desses anos que até já poderia ser considerado como deficiência proveniente do trabalho. Esse meu dedo entortou. Aí eu pergunto, mas como? É o pincel? Não, é o tubo da tinta que eu aperto. De tanto apertar o tubo da tinta, foi entortando. Foram milhares de tubinhos de tinta utilizados ao longo desses anos. E para encerrar, Rocha Maia, eu queria que você contasse para a gente o segredo aí de tanta inspiração. Qual é a sua maior inspiração? Não existe uma. Acho que é necessário que se tenha um conjunto de inspirações. A pessoa com quem se vive, a pessoa com quem se tem no casamento um momento de amor, de felicidade, essa é uma fonte de inspiração. Os filhos que se tem
fonte de inspiração. Os amigos que se reúnem, fonte de inspiração. As cidades aonde nós vamos contribuir, vamos participar da vida, do cotidiano, também tem inspiração. Quer dizer, eu acho que muitas coisas, às vezes, até que poderiam ser consideradas como tragédias, podem ser fonte de inspiração. Então eu faço da minha arte, da minha pintura, um conjunto de busca de inspiração constante, porque eu quero estar todos os dias, sob todos os pontos de vista, vivendo cada vez melhor. Essa é uma proposta de Émile Coué, um filósofo francês, que criou o poder do pensamento positivo, e eu tenho nisso realmente um princípio muito forte. Esse compartilhamento de um mundo positivo, de pensamentos positivos, de pessoas positivas, seja crescente. Eu busco muito isso. Então eu acho que estar em Rio das Ostras vai ser realmente uma fonte de muitas inspirações, vai ser muito oportuno para também trazer, quero ver se convido outros artistas, amigos a virem conhecer Rio das Ostras, se amanhã ou depois também tiverem a opção de aqui encontrar um porto, né, para descansar das suas diversas viagens e navegações, que venham, como eu estou fazendo, encontrar esse acolhimento. Acho que a nossa proposta de estar em Rio das Ostras, ela está muito coerente com aquilo que nós acreditamos. E a minha vida tem sido pautada por essa busca de viver para ser feliz na tranquilidade e na humildade. Nunca fui de ostentação, não vivo com ostentação, e quando tive a oportunidade de conviver com os ambientes como Brasília oferece, de palácios, né, dos nossos ministérios, das pompas e circunstâncias da vida de governo federal, eu sempre me posicionei como técnico, me posicionei como uma pessoa a serviço do serviço público, da causa pública, e no momento certo me aposentei e estou aqui vivendo agora essa oportunidade, né, de continuar com projetos na área de cultura. É isso que eu quero fazer. Muito obrigada pela entrevista, agradeço muito. Esse foi um programa do Lembrei de Você, o ateliê aqui em Rio das Ostras. Até o próximo, muito obrigada.